Irmãos e irmãs, uma feliz e abençoada festa de Pentecostes. Quero saudar a Padre Zenilson, a Padre Francisco e a todos aqueles que rezam conosco, através do rádio e da televisão. Esse domingo é muito especial, não apenas porque é o aniversário da Igreja Católica, mas porque o Espírito Santo é a alma da Igreja Católica. Agora tudo recomeça a partir dele, do Espírito de Deus. O Cristo que havia domingo passado recebido toda a glória do Pai, agora tudo nos entrega. Não apenas se entregou na cruz, mas tudo nos entrega na cruz, entregando a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E assim é que o Evangelho começa, nos dizendo São João que era o primeiro dia da semana, não mais o sétimo, mas o primeiro dia, a primeira feira, que doravante se torna o dia do Senhor, o dia do encontro com o Cristo ressuscitado. Naquele momento em que as portas estavam fechadas por medo dos judeus, Jesus não apenas lhes saúda, não somente lhes deseja, mas lhes concede, lhes dá o dom da paz. Nós também estamos com as portas fechadas, não por medo dos judeus, mas por medo da morte. É inconcebível para o cristão, que tem como fonte da sua vida, o centro da igreja é Cristo. Cristo derrotou a morte, venceu o pecado, e nós temos medo de morrer. Seja talvez pelo fato de não estarmos reconciliados com Deus, de vivermos ainda sob o jugo do pecado, escravos do pecado, não sob o senhorio de Deus. E por isso, São Paulo dizia na segunda leitura, somente aquele que tem o Espírito Santo pode chamar Cristo de Senhor. Às vezes eu posso dizer da boca para fora, nosso Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, mas se não é pela força, pelo poder, pela ação do Espírito Santo, isto não se torna uma verdade em minha vida. São Francisco de Assis louvava e bendizia a morte, exatamente porque entendeu, pelo Espírito Santo, que o mistério da cruz e ressurreição de Jesus faz com que a morte deixe de ser para nós uma inimiga e se torne a irmã, pela qual a porta de Deus, a porta do seu coração, a porta do céu se abre para nós. Mas é interessante que pelo poder do Espírito Santo, e Jesus Cristo verdadeiramente homem, era aquele que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, foi aquele que na sinagoga apresentou-se dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. É aquele em cujo batismo o Espírito Santo também como uma pomba desce do céu, e do céu se ouve a voz a declarar, este é o meu Filho bem-amado, nele ponho todo o meu bem-querer, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Em sua humanidade, em tudo, foi conduzido pelo Espírito Santo. Até mesmo quando foi impelido pelo Espírito a ir ao deserto e ser tentado. Foi logo o início da Quaresma, a preparação da Páscoa. Agora na cruz, Jesus nos entrega
o Espírito Santo. Verdadeiramente Deus nos dá o Espírito que não nos deixa órfãos, que não nos faz cristãos isolados ou sozinhos. A unidade da igreja acontece pela ação do Espírito Santo, não quando democraticamente nós decidimos as coisas juntos. Isso não é unidade. Unidade é quando, pelo poder do Espírito Santo, nós somos fiéis a Cristo, somos fiéis ao Evangelho e não o conformamos, não o modificamos de acordo às tendências do mundo. E por isso mesmo, a unidade promovida pelo Espírito Santo requer de nós o próprio Espírito Santo. Por isso que quando somos batizados, e o Evangelho, nosso Senhor, é tão claro quando envia os discípulos. Agora sereis minhas testemunhas. Batizai todas as criaturas, batizai todos os povos. Agora os discípulos, pela força do Espírito Santo, não são apenas discípulos, são apóstolos. Agora a igreja tem a sua capacidade, a sua força, e é pelo poder do Espírito Santo, quando somos crismados, que recebemos o Espírito Santo como dom de Deus, e os seus dons, que nós nos tornamos testemunhas. Testemunhas de Cristo, testemunhas do Evangelho. Vejam que mundo tão contraditório, paradoxal. Muitas coisas hoje, a sociedade democraticamente decide que é crime. Mas até mesmo se eu digo que é pecado, se eu fizer uma afirmação de que alguma coisa é pecado, já é crime. Como é crime nesses dias abrir, nos finais de semana, as portas das igrejas. Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, é aquele que vai confirmando a nossa fé e a nossa fidelidade a Ele e ao seu Evangelho, a sua palavra. Por isso Ele sopra sobre os discípulos. Como Deus havia soprado o seu Espírito sobre o barro, aqui em Caruaru, nós chamamos a terra do barro, das miniaturas, da arte figurativa. Mas nós sabemos que uma imagem de barro, sem o sopro de Deus, sem vida, sem espírito, é apenas uma imagem de barro. Assim é o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mas sem o Espírito Santo, sem esse hálito, sem o sopro, sem o oxigênio. E nesses tempos de pandemia, quando em nossa região já começa a faltar oxigênio, nós nos damos conta de que a nossa vida é Deus. Que sem o Espírito, sem o sopro de Deus, nós somos apenas miniaturas, bonecos de barro, mesmo que bem feitos, que perfeitamente moldados, mas sem o Espírito de Deus não temos vida. Foi assim que dizia a segunda estrofe do Salmo de hoje. Seu respiro, nós voltamos ao pó. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, agora apóstolos. É a nova criação, é o novo ânimo, o novo poder. Se alguém nos perguntar por que a Igreja Católica é a única instituição no mundo, no planeta, que subsiste há 2 milênios, duas são as respostas. A primeira, porque o seu fundador foi o único que morreu e ressuscitou. A segunda,
porque é a única instituição cuja alma, cujo ânimos é o próprio Espírito de Deus. E a primeira ação do Espírito Santo é o perdão, é a reconciliação com Deus. Queridos irmãos e irmãs, o quanto nós devemos, pela ação do Espírito Santo, rezar e pedir que nós sejamos pessoas que vivem a unidade do amor, da linguagem do Cristo e do Evangelho, e não a linguagem do mundo, dos interesses e das ideologias. Quanto devemos pedir ao Espírito Santo que renove a face da terra. Vinde, Santo Espírito, renovai os nossos corações, as nossas almas, e enchei com os vossos dons toda a face da terra. Amém.